Aproveitando para falar que essa apresentação e que a gravação do vídeo vai ser encaminhado no nosso grupo do Telegram, tá? A gente comuniquei ontem, volto a falar para vocês aqui, provavelmente eu vou falar também nos próximos. Então, quem já ouviu ontem, me desculpa, mas é porque tem que repetir, às vezes a pessoa não apareceu e tal. A gente estava enviando muito e-mail para vocês, e aí todo mundo sabe que enviar muito e-mail, receber muito e-mail. Na verdade, enviar para a gente até que não é, porque a gente adora fazer esse tipo de comunicação, mas receber muito e-mail é muito chato. Então, a gente decidiu que vai aproximar essa comunicação com vocês, esse contato, criando aí um grupo para poder compartilhar informação e trocar ideia, todo mundo mais próximo. Tá? Então, por isso que a gente está colocando as gravações, ficam aqui no YouTube e o PPT a gente envia lá, assim como a gravação também. Tá? Anaís, faltam 10 minutinhos, se você quiser pegar uma água, qualquer coisa. Estou aqui com a minha garrafinha de água, minha companheira fiel. Ela já está aqui. Vocês que estão aí, vocês assistiram alguma coisa? Alguma outra palestra do Agro Não Pode Parar, né? E você participou de alguma? Qual foi que você gostou mais até agora? Eu participei, sim. Eu participei ontem da do Geraldo, segunda-feira da do Geraldo, né? Só para confirmar, vocês estão vendo ainda a minha cara e a apresentação? Só para continuar o teste aqui. Eu não tô acompanhando o YouTube, vou até abrir ele aqui. Eu espero o delay do YouTube chegar. Ah, tá. Tem um delayzinho, né? Para conseguir te responder. Peraí que tá chegando. Beleza. Estamos vendo o seu rosto e a apresentação. Perfeito. Então, show. Continuam vendo. Continuamos vendo. Fertilize, Revolução na Pecuária. Boa noite. O pessoal está falando que está escuro a imagem. Infelizmente, o quarto aqui é escuro mesmo. O escritório é escuro. Eu posso tentar chegar mais próximo ao computador da tela. Às vezes a luz do computador me ajuda, alguma coisa assim. Infelizmente, é uma pessoa muito importante aí falando que está um pouquinho escuro, mas eu vou pedir desculpa pela escuridão. Eu não cheguei a considerar isso um pouco mais cedo. Considerei só agora. Anaís, mas eu acho que se pela proximidade que a gente está tendo aqui, só acompanhar você talvez já seja bacana, já é o que a gente precisa. Ouvir sua voz talvez seja um pouquinho mais importante. A gente está aqui, está tudo bem, estou conseguindo ver seu rosto, tá. Então tá ótimo, isso aí. A Fertilize falou que assistiu as 2 últimas palestras, assistiu a de sexta-feira, perdão, a de quinta e a de quarta, sexta não teve. O Cláudio Borges eu já vi também, online com a gente, em outras palestras, que eu estou acompanhando aqui desde o início. Tá muito legal, né, Mari, esse engajamento do pessoal, né, a gente sabe que está tendo muito webinar, está até, às vezes, comentando que dá até uma ressaquinha, às vezes, de tanto webinar, mas está sendo muito legal que o povo o pessoal está interessado em acompanhar, né, então o pessoal tá querendo assistir, está querendo se capacitar e aproveitar essa oportunidade, tendo tanto curso para se capacitar cada vez mais. Pois é, e também é um momento em que a gente fica, por mais que a gente fique, muitas pessoas não saiam para trabalhar, outras pessoas saem, é muita informação, né? Então, é legal a gente dar a oportunidade das pessoas aparecerem, é o que a gente tenta fazer aqui. Eu acho que talvez a quantidade de pessoas, ou deixar gravado, para se alguém tiver muito ansioso, tiver muito ocupado com toda essa confusão, conseguir assistir depois. Exatamente. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu queria ter assistido semana passada alguns e não consegui assistir. Consegui voltar a assistir na segunda, né? Assisti o do Geraldo, assisti o de ontem também do Pedro. Foi muito legal do Pedro, muito prático, né? Sobre a CBT. Então, eu tenho achado muito bom. Esse conteúdo está sendo bem bacana. O público que está aqui, eu acredito que seja um pessoal mais voltado para o leite. Ontem a do Pedro, a palestra do Pedro foi muito boa, e a do Gera também, né? Porque ele conduziu a conversa, então o Fernando da Roberten, que ele ficou ali mais dando alguns spots sobre
a pecuária de corte, mas o Gera trouxe muita informação sobre como a água afeta os bovinos de leite, as vacas, e o pessoal falou que gostou muito, que fertiliza a evolução da pecuária. Está aqui no nosso chat, no YouTube, está falando que gostou bastante. O Geraldo é muito fera. Ele é mesmo. Ele brilha muito. Brilha muito. Ó, eu acho que já dá para a gente começar a fazer suas apresentações, Anaís Cecília. Bateu o sino aí já às 7 horas? Como tem um delayzinho no YouTube, vamos tentar começar aqui com a gente antes, para o pessoal conseguir entrar às 7. Beleza, então. Então, posso mandar ver, então, direto na apresentação. Pode mandar ver. Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. É uma responsabilidade enorme para mim estar aqui hoje, né? Abrir o show da Marília Mendonça hoje. Daqui a pouco tem live no YouTube às 8 horas. Não estou ganhando nada com isso. Mas é uma responsabilidade enorme nessa quarta-feira. Eu queria primeiro agradecer a Prodap por essa campanha. Eu acho que incentivar que o agro não pode parar é essencial nesse momento, né? Queria também agradecer a oportunidade que a Prodap hoje nos dá de poder trabalhar de casa, poder fazer um trabalho home office, continuar contribuindo e mesmo assim controlando essa pandemia do jeito que a gente pode. E também queria te agradecer, Mari, você e toda a equipe do marketing que estão fazendo acontecer esse evento virtual. Sei que não deve ser fácil, então essa maratona que vocês estão correndo, que a gente não sabe ainda, como diz o nosso presidente, a gente está correndo uma maratona e não sabe quando que essa maratona vai acabar. Então, acho que quis primeiro agradecer todo mundo aí por essa oportunidade e pelo trabalho que a gente está tendo para manter isso tudo de pé, né? Bom, queria também fazer um convite para amanhã, vocês que estão me assistindo hoje, também participarem do dia amanhã. Amanhã vai ser muito bom. Às 3 horas da tarde, a gente vai ter o Ricardo Godin e o Luiz Carlos Vasconcelos, referências na produção de leite, na produção de grãos, né? Então, a gente vai ter a palestra amanhã de 2 mil versus 20 mil litros, dois perfis e uma só crise. Então, convidar vocês para participar amanhã às 3 da tarde e também para participar dos nossos grupos do Telegram, né? Hoje a Prodap está com o Infoleite Prodap e o Beef News. O Infoleite a gente traz as informações mais atualizadas sempre da cadeia do leite, a gente traz novidades dos softwares, traz gente convidada para falar, então, e no Beef News também, né, da cadeia da carne. Então, convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Bom, e parafraseando a Mari, que é a nossa anfitriã aqui hoje, quem sou eu nesse mundão velho sem porteira, né? Eu sou a Anaís, eu sou natural de Uberlândia, sou médica veterinária e sou apaixonada por vaca desde criancinha. Em 2015, eu tive uma oportunidade de viver e trabalhar em uma fazenda leiteira em Wisconsin, a Goodrich Farms. Foi lá que eu aprendi, eu sacramentei mesmo a minha vontade de trabalhar com pecuária leiteira, aprendi muito sobre gestão, na prática mesmo, como que uma fazenda funciona. Essa foto aqui, essa primeira foto aqui, ela deixa eu apontar aqui, essa foto aqui, ela é no alto de um silo metálico, a gente vê as casinhas dos bezerros lá no fundo, né, todas cheias, então, e essa foto aqui foi a primeira vez que eu consegui carregar um bezerro nos braços. Eu cheguei lá, eu não tinha força para fazer nada, basicamente, e com a rotina você vai pegando um pouco da prática, vai fortalecendo, e foi a primeira vez que eu consegui carregar uma bezerra nos braços. Não valeu muito, porque essa bezerra aqui era uma trigêmea, então ela era bem mais fraquinha do que o resto, então foi meio roubada essa ideia aqui da foto, né? E essa é uma foto aérea também em cima de um silo da fazenda principal, né? Hoje eles têm mais um barracão, então com 1.000 vacas em lactação. Eu ficava metade do dia no bezerreiro e na outra metade do dia eu ajudava o gerente nas tarefas diárias, né? Acompanhamento do pós-parto das vacas, aplicação de medicamento, protocolo.
E o que eu achava mais interessante é que a fazenda, ela funcionava como uma engrenagem. Então, por exemplo, eu cheguei lá, eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha tido essa rotina tão intensa de fazenda, né? E rapidamente eu consegui me inteirar das rotinas que aconteciam, porque tudo funcionava muito bem, todos os processos eram muito bem definidos. Então, por exemplo, toda segunda-feira, a gente iniciava um protocolo de IATF, então fazia aquele famoso D0 da IATF, né? Para colocar os animais em reprodução. Então, independente de quem estava no turno, quem era tratador, ordenador, os donos, todo mundo sabia que na segunda-feira era o dia de iniciar protocolo, né? Eu também tive a oportunidade, enquanto eu estava lá, de conhecer a World Dairy Expo, né, que é a exposição mundial de leite, acontece todo ano lá em Madison. Ele é fantástico, o tamanho da feira, eu nunca imaginei, eu não conhecia, não conhecia sobre a World Dairy Expo, até eles me levarem, e assim, é um evento gigantesco, uma feira enorme, nunca vi nada daquele tamanho. Eu tive a oportunidade de conhecer a maior vaca do mundo e também de ver pela primeira vez uma ordenha robô. Eu lembro que na época eu pensava, nossa, isso está há anos da gente, né? Isso está muito distante da gente. E, na verdade, não estava, né? Depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei a ver que já existiam algumas aqui e hoje em dia estão avançando cada vez mais nisso, né? Estão tornando isso mais acessível para as fazendas, né? Bom, e há 3 anos eu estou na Prodap, trabalhando com essa mulherada toda aí, e mais alguns que não estão na foto, um time incrível, que pega mesmo o chifre da vaca para fazer acontecer. A gente foca muito no Smart Milk, mas a gente também tem outras soluções para a cadeia do leite. Então, esse aí parece que só entra mulher nesse time, mas é porque a gente aguenta o batidão mesmo, né? Bom, então vamos direto ao ponto aqui, né? Nós vamos falar hoje da IATF. O que é a IATF? Inseminação artificial em tempo fixo, né? A IATF ela é uma técnica da inseminação artificial, então onde eu tenho hormônios e medicamentos que eles vão controlar o ciclo estral da vaca, né, e as ovulações. Então, por exemplo, eu vou ter esses medicamentos, esses hormônios, eles são substâncias similares que vão participar do processo fisiológico da vaca. Eles não vão atrapalhar, por exemplo, com os ciclos estrais posteriores. Eles vão controlar aquele ciclo, né, de forma bem similar ao processo fisiológico, né? É uma técnica que surgiu no Brasil nos anos 2000, enquanto que a inseminação artificial surgiu por volta dos anos 70, né? E a IATF surgiu nos anos 2000. O objetivo maior, né? Então, sintetizando o que é a IATF, é a possibilidade de determinar o dia e a hora de inseminar os animais, né? O grande objetivo, de fato, é a gente ter vacas parindo com o menor intervalo entre partos previsto e boas taxas de inseminação e prenhez. Então, quando a gente olha, né, quando a gente pensa em ATF, a gente quer acelerar a reprodução dentro da fazenda, né? Eu quero colocar as vacas o mais rápido possível para entrarem em reprodução, para eu não ter aquela vaca em intervalo um intervalo grande aí até ela parir novamente. A gente precisa que essa vaca esteja sempre em ciclo e estando gestante o mais rápido possível. Essa foto aqui é da fazenda também, foi um dia, como diz nossa colega Fernanda, meio caótico, que a gente teve 7 bezerros nascendo no mesmo dia, e esse dia que era um domingo, que é o dia que a gente tinha menos funcionários disponíveis, então eu quis trazer essa foto aqui, que também vai ser um resultado da IATF, essa concentração de partos, né? Então, a gente quer isso, a gente quer vacas parindo com o menor intervalo de partos possível e boas taxas de inseminação e prenhez. Bom, a IATF em números, né? IATF 2019. Eu trouxe esse estudo aqui, que foi realizado pela USP, o Departamento de Reprodução Animal. Nele, a gente observa que a gente vai ter aqui a linha pontilhada, tá? A linha pontilhada aqui, que ela é o número de inseminações realizadas no Brasil.
Então, esse número de inseminações ele é divulgado pela ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Eles fazem um projeto junto com a Exalc, tá? E eles pegam o número do mercado de sêmen e da inseminação para chegar nessa quantidade. Então, a gente vê aqui que deu mais ou menos 18 milhões de inseminações artificiais realizadas. Bom, a linha verde no gráfico, ela é o número de IATFs realizadas. Então, o que a gente vê? Que hoje eu tenho, né, que a gente vai ter a gente teve em 2019, na realidade, 16 milhões de protocolos comercializados. Então, a gente consegue estimar que 87% das fêmeas inseminadas foram decorrentes de IATF. Então, a gente vê aqui na linha marrom, né, a linha meio verde, que ele está mais que os 80%, aqui chegando aos 90%. Enquanto que aqui a linha azul é a detecção de cio mais inseminação, né? Esse estudo, pessoal, ele foi publicado no boletim do Departamento de Reprodução Animal da USP. Ele é feito uma vez por ano, sempre com os resultados do ano anterior, né? Então, a gente consegue ver bem aqui como a IATF, desde os anos de 2012, 2011 para cá, ela vem só crescendo. Bom, e as vantagens da IATF, né? A IATF, ela veio para corrigir uma falha grave nas observações de cio, que é a própria observação de cio. Então, quando a gente olha, né, quando a principal vantagem vai ser a não necessidade da observação de cio, vai reduzir as falhas ocasionadas por falta de observação ou por uma observação errada, uma falha de detecção. Então, por exemplo, eu tive numa fazenda recentemente que o pessoal lá, todo mundo acreditava que os funcionários estavam treinados para observar cio, mas na realidade eles não estavam. O animal estava agitado hoje, eles iam lá e inseminavam. Daqui 2 dias o animal estava agitado de novo, eles iam lá e inseminavam novamente, né? Então, a gente via várias inseminações no intervalo muito curto, ciclos curtos, por falha de observação de cio, né? Então, essa correção é a mais importante vantagem da IATF. O que pode ocorrer também são animais agitados, mas não por cio, né? Porque o que é a característica hoje, quando a gente observa o animal e ele está em cio, é que o animal está aceitando monta. Então, mas normalmente o animal às vezes ele fica mais agitado antes de aceitar a monta. Então, às vezes o pessoal está observando mais o agito do animal do que aceitando monta mesmo. Ele está quieto, aceitando algum outro animal montar. Pode acontecer, às vezes, dentro do composto, que eu vejo os animais agitados, montando em uns aos outros, e eu vou pensar que aquele animal está em cio, e na realidade ele não estava. Então, é aquele falso cio. Às vezes tinha alguma coisa que passou pelo composto e assustou esses animais, né? Ou às vezes eu não observei antes, alguém tinha trabalhado com um trator lá próximo e acabou agitando esses animais. Bom, outra vantagem é a redução do intervalo entre partos previsto. Então, as vacas no rebanho, elas vão emprenhar mais cedo, né? Então, depois do período de espera voluntário, acabou o período de espera voluntário, eu consegui colocar esses animais dentro de um protocolo. As vacas vão começar a emprenhar mais cedo, né? Elas vão emprenhando mais cedo, vão parir mais cedo. A possibilidade, então, da concentração dos partos em épocas que se recebe maior pagamento pelo leite, né? Então, se eu tenho condições aqui na fazenda para concentrar os meus partos em época de maior pagamento ou época que o manejo da fazenda é melhor, eu consigo fazer isso com IATF. Eu consigo planejar a minha estação de partos, né? Se aqui na minha região o pagamento melhor do leite na época da seca, eu tenho condições de dar uma nutrição correta para os meus animais na seca. Então, por que não colocar esses animais para parirem também na seca, né? Então, a gente vai conseguir programar essas estações, né, tanto para a inseminação e também para o parto. A gente vai conseguir fazer um uso inteligente da mão de obra da fazenda, então eu vou evitar problemas trabalhistas, vai acabar com aquela coisa do
funcionário trabalhando de noite, ou então de madrugada, tendo que ir lá inseminar a vaca. Eu vou conseguir direcionar os meus melhores inseminadores para os dias da inseminação da IATF, eu vou conseguir visualizar, voltar essa atenção desses inseminadores para os dias de maior volume de trabalho, então a gente vai conseguir usar inteligentemente a mão de obra da fazenda, né? Não vou poder não programar para não cair no final de semana, no domingo, para ajudar também o funcionário. E hoje os protocolos, eles são de fácil execução e custo-benefício vantajoso. Então, facilita, né? A execução dele é fácil, né? Não são tão caros, então a gente já teve alguns reajustes, hoje já é popularizada essa tecnologia, então é de fácil execução e custo-benefício vantajoso. Bom, e diante dessas vantagens, né, quais seriam os desafios? Além dos desafios a nível animal, né, de eu manter a nutrição correta, o manejo da fazenda ser correto, né, sanitário correto, que é considerando aí os 3 pilares, né, sanidade, nutrição e a reprodução, eu também vou precisar manter uma rotina bem feita da IATF, ter as doses e os dias e as dosagens corretas, de acordo com o protocolo que o meu veterinário me recomendou, que eu discuti com o meu veterinário e que a gente determinou, né? É importante também que a equipe ela esteja alinhada com o propósito da IATF, a importância do cuidado de cada etapa. Não é simplesmente eu entregar para algum vaqueiro e falar, olha, precisa fazer aqui 2 ml desse medicamento nessas vacas aqui que estão na IATF. Se ele não entende o que é aquilo, qual que é o impacto que aquilo vai gerar, ele pode, às vezes, não, tá difícil aplicar nessa vaca aqui, vou deixar para lá, ninguém vai saber. Então, assim, tentar engajar a equipe o máximo possível para ter um resultado melhor. Às vezes, a gente está lá procurando lá na frente, o que está acontecendo, por que a minha concepção está tão ruim e não consegue perceber que às vezes o problema está no meio do protocolo. Eu li um estudo no Gado de Corte que quando a gente tem equipes mais engajadas, mais cuidadosas com o processo, a perda de implantes durante a IATF diminui. Então, o implante sendo uma parte muito importante dentro do protocolo, se a gente tem diminuição das perdas dele, a gente já ganha lá no final, né? Bom, e diante dessas vantagens e dos desafios, fica cada vez mais claro que a gente precisa de tecnologia para ajudar na gestão, para diminuir os erros. A gente precisa sempre de ferramentas que vão garantir o sucesso. E o que a gente faz hoje na Prodap? O que a gente recomenda hoje para os nossos clientes, como os nossos consultores trabalham? Eles trabalham usando o Smart Milk, né? Que é um software que faz gestão dos dados zootécnicos e financeiros da fazenda. O que a gente vai conseguir extrair do Smart Milk? Como o Smart Milk vai me ajudar quando eu for utilizar uma IATF? Eu vou conseguir fazer o cadastro de todos os protocolos utilizados na fazenda. Aqui a gente vai falar do de ATF, mas eu consigo também fazer cadastro de protocolo sanitário, de protocolo de vacina, né? Vou conseguir criar atividades da fazenda. Eu vou ter também uma ajuda na seleção dos animais para iniciar o protocolo. Então, eu vou conseguir que o Smart Milk me dê essa dica de quais são os animais que estão aqui alarmantes para eu usar o protocolo, para eu colocar eles no protocolo. Eu vou conseguir ver um calendário de atividades, então, com todos os animais dentro do protocolo, em qual etapa, o que deve ser aplicado. Eu vou ter a possibilidade de visualizar as tarefas pelo aplicativo do celular. Então, hoje a gente trabalha muito mais com o celular do que com as listas, né? Então, a gente vai conseguir visualizar essas tarefas no aplicativo e também vai conseguir analisar os resultados mesmo em isolamento por coronavírus. Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, porque melhor uma pedra no caminho do que 2 no rim, né? Então, eu aconselho vocês a beber água também sempre. Bom, e aí vamos falar de cada um desses pontos, tá? Primeiro, o cadastro dos protocolos.
No Smart Milk, o cadastro dos protocolos ele é feito através do menu planilha de atividades. Esse cadastro ele é feito de forma bem simples. A gente consegue inserir quantos protocolos quiser dentro do software. Eu vou colocar cada um com o seu nome, o nome de identificação que eu tenho do protocolo. Eu vou poder depois acrescentar os dias, então, o D0, o D7, o D9, e os medicamentos, cada dose, e forma de aplicar, se é intramuscular, se é subcutâneo, se é intravaginal. Eu vou conseguir colocar isso bem detalhado para facilitar depois o entendimento pelos meus funcionários. Outra possibilidade que a gente vai ter também no protocolo é a gente inserir os valores por dose. Então, eu vou poder, por exemplo, falar que uma dose de ECP custa R$5. E aí ele vai contabilizar isso na ficha do animal. E no final, quando eu for avaliar esse animal, eu vou conseguir ver quanto eu já gastei com aquele animal. Quantos reais eu já gastei só avaliando aquele animal. Bom, depois de cadastrado o protocolo, eu vou conseguir contar com o Smart Milk na hora da seleção dos animais para entrar no protocolo. Eu vou poder usar as listas de atividades, imprimir uma lista de atividades e ir junto ao meu veterinário, tomar a decisão aí se o animal tem que entrar em protocolo ou não. Então, por exemplo, às vezes a gente escuta fazendas falarem, nossa, eu faço IATF toda semana e a minha taxa de inseminação continua baixa. O que está acontecendo? Talvez os animais que estão entrando na IATF, ou a lista de animais que eu estou olhando para entrar na IATF, não está considerando todos os animais que têm que entrar na IATF, né? Então, o ideal é a gente ter essa lista e levar para o curral, avaliar junto ao veterinário, com o auxílio do ultrassom, com outras ferramentas, o porquê que esse animal não está entrando. Às vezes, por exemplo, aqui na minha lista está um pouquinho embaçado, mas a gente pode ter aqui um animal que já teve 9 inseminações. Um animal que já teve 9 inseminações, ele está contribuindo para a minha taxa de inseminação ser ruim, para a minha taxa de concepção ser ruim. Então, é pegar a lista e trabalhar junto com o veterinário lá no ultrassom, na avaliação do animal, né? Então, é uma ferramenta que vai auxiliar a escolher esses animais. E, às vezes, também a tomada de decisão para um descarte na fazenda. Outra opção de listas que a gente também tem seria no gerador de relatórios. No gerador de relatórios, eu posso criar, por exemplo, uma lista vamos supor que aqui na fazenda eu insemino novilhas por peso e idade. Então, eu posso gerar uma lista lá no gerador de relatórios com o estado desses animais, então só as novilhas aptas, mais as negativas, a idade superior a 15 meses e o peso maior que 320 quilos. Nesse exemplo aqui meu, deu um total de 50 novilhas. Então, eu tenho 50 novilhas que estão dentro dessa seleção aqui, e precisam entrar na IATF, né? Elas já têm idade, já têm peso recomendado, então não tem nada que impede esses animais de entrar na IATF. Então, essa lista ela vai ajudar a gente a discutir com o veterinário e colocar esses animais dentro do protocolo, ter esses animais parindo mais cedo e assim por diante. Bom, depois de inseridos os animais dentro do protocolo, é extremamente importante que a gente tenha uma ferramenta que mostra quais os animais estão em protocolo, o que eu tenho que aplicar em cada etapa e o que deve ser feito para esse animal. Então, para isso, a gente tem uma ação calendário. Eu vou poder criar um calendário com todas as atividades que eu tenho para realizar na fazenda e tirar relatórios dessas atividades por dia, por mês, por semana. É só selecionar o que eu quero imprimir, levar essa lista para o campo para realizar. Então, isso aqui também é bem bacana, porque aqui, por exemplo, eu tenho 2 protocolos, eu tenho o IATF novilhas e o IATF vacas. Eu selecionei aqui a terça-feira, e aí eu clicar na terça-feira, eu já vou conseguir visualizar todos esses animais. Eu tenho aqui esse primeiro animal aqui, a 7047, ela está aqui programada para o dia 14, eu retirar o implante dela, o D9. Enquanto aqui no final, eu tenho aqui o animal 1044, que ele está programado para fazer inseminação no dia 14. Então, eu tenho grupos de animais diferentes na fazenda que estão em diferentes etapas. Isso, se
Se for só na anotação, isso pode ficar confuso. Se eu pedir para a pessoa guardar na cabeça, eu não conseguiria guardar. Então, a gente tendo a lista, eu consigo ver o que é de cada animal. Exatamente a ação que tem que ser realizada para cada animal. Um outro cenário um pouco mais tecnológico é o uso das listas no celular. Hoje, todo mundo tem o celular no bolso. Foi-se o tempo que a gente não carregava o celular quando chegava na fazenda, né? Eu lembro, na minha infância, que a gente chegava, né, não tinha sinal, não tinha internet, a gente chegava e eu lembro do meu tio chegar na fazenda, tirar a chave do carro e o celular e deixar na estante. Quando ia embora, pegava a chave do carro, pegava o celular. Hoje em dia, você não vê mais ninguém sem celular. Mesmo no campo, mesmo sem sinal, a gente sempre está com o celular no bolso. E o aplicativo Smart Milk, ele vai ajudar, né? Com o uso do aplicativo de forma offline no campo, eu vou conseguir verificar a lista de tarefas. Então, aqui a gente tem, né? Tem aqui os animais, o que eu tenho que fazer para eles e a data. Então, se eu selecionar a primeira aqui, eu consigo ver que no dia 10/4, eu tenho que fazer um D7 para elas, do Talize 5 ml. Já sei o detalhe aqui, já sei qual lote que ela está. E eu já consigo visualizar esses detalhes e também lançar, né? Então, isso aqui ajuda bastante. Eu tive numa fazenda também, no ano passado, que tinha um vaqueiro lá, que ele não tinha acesso ao aplicativo de celular, e ele fazia vários manejos com os animais na fazenda, né? Então, e o escritório da fazenda, isso era o mais interessante, o escritório da fazenda ficava no segundo andar. Então, toda hora, enquanto eu estava lá, o funcionário deve ter subido lá nessa escada umas 5 vezes. Então, eu imagino que hoje ele deve estar até com as pernas grossas, de tanto subir e descer a escada, para verificar, animal tal é tal, animal tal é filho de quem? Animal tal está em qual lote? Então, se ele tem um celular lá, além desse gasto de energia dele, de ficar tendo que ir lá e subir escada, ele já consegue tomar decisão lá na hora, né? A gente, lá na fazenda, durante as nossas rotinas, às vezes a gente estava procurando um animal e não sabia que esse animal no dia anterior tinha dado uma mastite e o pessoal da ordenha mesmo tinha direcionado ele para o lote hospital. Então, às vezes, estou lá procurando animal com a lista na mão, ele tinha que estar aqui e anda, dá 50 voltas no freestyle e não acha o animal. Tinha que voltar lá no escritório e chegar para ver lá no programa qual que era o animal, né? Onde estava esse animal. Aí chegava lá e via, não, é isso mesmo, ontem ela teve mastite, o pessoal já direcionou, já fez o tratamento, já direcionou ela para o lote hospital. Então, a gente já consegue, com o celular, não preciso voltar lá no escritório. A possibilidade de fazer o lançamento ajuda ainda mais. Por quê? Porque eu pego esses animais, seleciono os animais que eu já apliquei, confirmo o lançamento de forma coletiva. Quando chegar no final do dia, eu chego no escritório, clico em um botão sincronizar e os dados já chegam no computador. Não fica lançamento errado, não fica dado sem lançar. Bom, e nada adianta, então, pessoal, eu ter o cadastro do protocolo, eu fazer os lançamentos de forma correta, de forma detalhada, e eu não engajar o meu time, eu engajar o meu time e eu não acompanhar os resultados. Então, hoje eu trouxe aqui algumas análises mais comuns que a gente faz hoje usando o Smart Milk, né? Então, uma delas é a análise de inseminação. Esse gráfico aqui, eu trouxe ele porque ele é bem interessante para acompanhar a primeira inseminação pós-parto. Então, quando a gente olha para esse gráfico, eu consigo ver dias em lactação por data de parto, né? Eu consigo visualizar cada bolinha, cada quadradinho, né? Ele é um animal. Eu consigo visualizar que essa fazenda é uma fazenda que faz IATF, porque os quadradinhos, eles estão todos alinhados, né? Então, eles estão todos alinhadinhos, então isso quer dizer que eu comecei um protocolo de IATF, realizei protocolos de IATF nesses animais. E ainda mais, eu consigo ver que alguma coisa aconteceu nesse período aqui, né? Então,
se cada quadradinho é um animal, se eu tenho aqui que os vermelhos são os que deram diagnóstico vazio depois dessa inseminação e os verdes são os positivos, eu consigo observar que aqui de outubro até dezembro de 2019 aconteceu algum problema. Então, o que foi que aconteceu aqui nessa época que o resultado foi tão ruim da primeira inseminação pós-parto? Será que nessa época que eu substituí um medicamento dentro do protocolo? Será que nessa época que eu troquei de funcionário na fazenda? Ou mudei a nutrição? Ou pode ter inúmeras razões. Então, aproveitar esse momento que a gente está vivendo de ficar mais em casa, né, de não estar podendo sair tanto, aproveite e analise o seu software, né, analise os seus dados. Não adianta nada eu não analisar, não acompanhar. Não adianta nada eu ter a melhor sala de ordenha, o melhor software de gerenciamento, eu lançar tudo no detalhe e eu não analisar, eu não pegar essa análise, montar um plano e mudar, né? A gente tem um ditado aqui na tecnologia que errar é permitido, mas você tem que errar rápido. Errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Então, o bom de errar é errar rápido e poder voltar ativo o mais rápido ainda, né? Nesse gráfico aqui, eu consigo ver que aconteceu algum problema, né? Um outro item que a gente avalia muito é a fertilidade V. A fertilidade V, ele vai trazer as famosas taxas, né? Inseminação, prenhez e concepção. E na concepção, eu vou conseguir comparar diferentes protocolos. Vamos supor que eu tenha um protocolo de um laboratório aqui na fazenda e um protocolo de outro laboratório. Eu consigo ver, comparar a concepção do animal que está aceitando monta, do animal que está no protocolo 1 e no animal que levou o protocolo 2. O protocolo 2 aqui, apesar de eu ter feito menos animais, ele já está com uma taxa muito mais, uma taxa muito melhor do que o protocolo 1. Então, o que foi que aconteceu? Anaís, pode ser que o produtor observou isso alguns meses atrás e já está mudando. Pode ser, né? Tomara que seja, né? A gente vê aqui que a análise é de 1 ano, tomara que seja essa a ideia. Eu também posso ter na fazenda um sistema de detecção de atividade, que é muito melhor do que uma observação de cio a olho nu, né? O sistema de detecção de atividade, eu vou conseguir comparar a eficiência dele com as vacas que às vezes eu faço observação ou com as vacas que eu faço IATF. Às vezes o sistema de atividade está dando um resultado muito melhor do que a IATF. E aí eu vou poder decidir se eu vou continuar com os dois, se eu vou diminuir a IATF, colocar mais colar de monitoramento nos animais. Então, isso tudo pode ser realizado se a gente tiver os dados bem lançados e um software robusto, né? Ainda nesse mesmo menu, se a gente só substituir aqui embaixo, onde está lote por dia da semana, eu vou conseguir visualizar a taxa de concepção por dia da semana. E aqui o interessante, é que eu vou poder, com a IATF, eu consigo programar o dia da semana para esses animais e serem inseminados. Então, para que nessa fazenda aqui, a maioria das inseminações foi no sábado. Por que eu vou manter as inseminações no sábado se o resultado de sábado não está bom igual o resultado durante a semana, né, de segunda, de terça? Então, é um item a ser considerado. Ou então, para eu também fazer a rotina da minha fazenda, colocar os melhores inseminadores nos dias que eu vou finalizar a IATF. Às vezes a gente até brinca, às vezes na sexta-feira é o dia do forró que tem na região, e no sábado o pessoal não está tão bom assim para fazer inseminação. Então, avaliar também essa taxa de concepção por dia da semana, avaliar o que está acontecendo na fazenda, né? Ter organização e visualização. Tudo isso só vai ser possível graças à tecnologia, né? Então, convidar vocês a aproveitar esse momento de estar mais em casa, não estou saindo tanto,
e olhar para dentro da fazenda de vocês, né? Olhar para dentro, visualizar os dados, pensar em novas estratégias para poder mudar, né? E errar rápido. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês sobre a tecnologia na reprodução e no Smart Milk. Eu quero aproveitar para reforçar o convite. Só tem fera nessa campanha do Agro Não Pode Parar, e amanhã não vai ser diferente. Vai ter o Ricardo Godinho e o Luiz Carlos Vasconcelos, né, que são grandes referências na cadeia do leite na agricultura. Eu também vou voltar a falar dos grupos do Telegram, né? Receber e-mail é chato. No Telegram é muito mais fácil, e a gente tem visto que vários segmentos, né, já estão usando o Telegram para as informações, ainda mais nessa época de isolamento, isolamento mesmo, né, nessa época de pandemia. Bom, e eu até procurei uma frase de efeito para finalizar, mas eu acho que essa frase é que cabe mais ao momento. Fiquem em casa se puderem, cada um fazendo a sua parte, nós vamos sair dessa, vamos continuar junto e isolado, e muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos abrir para perguntas, Mário? Mari? Anaís, eu enviei para você aí, enviei no WhatsApp para você uma observação e uma pergunta, certo, que a gente teve. O Cláudio, quando você estava fazendo a apresentação, ele perguntou em que ano, eu acredito que você esteve fora aí, trabalhando naquela fazenda que... Foi 2015 o ano. Alô? Oi. Você está me ouvindo agora? Oi, tô te ouvindo. Oi, alô? Você está me ouvindo? Mari? Isso. É o delay. Então, é isso. Você perguntou em que ano você estava, você respondeu aí 2015. E aí também teve uma outra pergunta que a gente teve, que será abordado o aspecto taxa de concepção afetada pela eficiência do ato da inseminação artificial. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que essas pessoas elas podem começar esse caminho através da tecnologia, como é que a gente pode trazer essas pessoas para o Smart Milk, ou começar com uma planilha, começar com algum outro tipo de apuração de resultado, e quais são, assim, rotina da fazenda mesmo, como é que a gente pode aumentar a eficiência do processo como um todo, tá? Sendo por tecnologia ou não. Beleza. Bom, eu comentei um pouco sobre o aspecto da taxa de concepção afetado pela eficiência do ato da inseminação, né? O que pode influenciar? Na realidade, a inseminação, a monta natural, ela é um alinhamento dos planetas, né? A gente tem que ter tudo alinhadinho, a vaca tem que estar no cio no momento exato, o touro tem que estar lá, tem que montar, tem que liberar aquele óvulo, o espermatozoide tem que entrar em contato com o óvulo. Na inseminação artificial, a gente tenta simular uma parte desse processo. Na IATF, a gente alinha os planetas para isso acontecer. Eu comentei um pouco de taxa de concepção relacionadas à tecnologia, quando a gente mostrou os gráficos do Smart Milk, né? Então, vou até voltar aqui um pouquinho.
aqui a gente fala muito de taxa de concepção dentro do Smart Milk. Eu vou conseguir comparar a taxa de concepção por protocolo, por IATF com IA natural, eu vou conseguir comparar a concepção pelo dia da semana, que eu mostrei, por inseminador, vou conseguir por touro, por pai da vaca inseminada. Então, a gente tem várias desses planetas que tem que estar alinhados, eu vou conseguir observar como fatores isolados dentro do Smart Milk. E, Mari, você comentou sobre como iniciar, né? Se eu estou começando. Hoje a gente tem a possibilidade de inserir os resultados, inserir os meus dados dentro de uma planilha, né? E essa planilha é importada para dentro do Smart Milk, e a gente já começa a alimentar o software a partir daí. Para eu começar a ter análise, a gente fala que com o software, leva aí pelo menos uns 3 meses, né, para a pessoa, lançando o rotineiro, ela conseguir acompanhar resultados. Agora, tem alguns que, dependendo do tamanho da fazenda, vale a pena a gente inserir os dados anteriores, né? Então, eu vou inserir os dados que eu tenho, todos aqui eu tenho em caderno. Eu pego aqui uma vaca por dia e preencho todos os dados. O Smart Milk vai permitir a gente lançar esses dados retroativos para já ter essas taxas de pronto, né? Eu não ter que esperar 3 meses até que eu comece a rotina da fazenda e ele insira. Entendi, muito bom. Você respondeu essa pergunta já? Eu consigo avaliar as taxas de concepção separadamente de vacas e novilhas? Isso, eu acredito que sim. Consigo ver vacas, novilhas e ambas na concepção. Legal. Qual a sua opinião sobre animais com várias repetições de inseminação? Tenta a monta, descarta? Olha, eu sou um pouquinho radical, deve ser por isso que eu não tenho uma fazenda minha. Mas eu acho que, assim, depende, acho que tem um limiar. O que a gente escuta muito falar hoje é que esse limiar é em torno de 4 a 5 inseminações, né? Eu acho que mais do que 4 a 5, mesmo que você tenha um touro, na fazenda que eu trabalhei, o limite era 3. Eu tentava 3 vezes, na terceira não pegava, quarta era touro, e ele passava um tempo com o touro, se não pegou também, fazia exame frequente dessas vacas, não pegou também, era descarte. Boa. Chegou outro comentário. Sinto falta do planeta eficiência do inseminador. A gente tem esse relatório, até a gente vai ter esse dado, eficiência do inseminador na concepção no Smart Milk também. Porque eu não mostrei aqui, mas a gente vai poder também avaliar a eficiência do inseminador. Legal, muito bom. Eu acredito que essas sejam as perguntas que a gente teve hoje. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, amanhã a gente tem duas presenças ilustres aqui, de pessoas que são parceiras da Prodap, que vão mostrar para a gente como é que está a visão delas. São 2 perfis completamente diferentes de produtor, um perfil que produz mais, um perfil que produz menos, mas os 2 com muita eficiência, para a gente tentar entender um pouquinho como é que eles estão visualizando essa crise, esse momento que a gente está passando. Então, conto com vocês aqui, novamente, às 7 horas, ok? Muito obrigada a participação de todos. Até amanhã. Obrigada, Mari. Até amanhã.